Olá! No podcast Negócio de Mulher de hoje, eu recebo Carol Botrel, proprietária do chá Guiratê, e nós vamos começar de uma maneira diferente. Primeiro, olá, Carol, seja bem-vinda. Obrigada, Paulinha. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, muito mesmo. Nós que estamos, agradecemos muito a presença e vamos começar preparando de uma maneira diferente hoje o podcast, gente. Nós vamos preparar o chá, porque tem todo um ritual a ser feito, e aí a Carolina vai nos explicar. É isso, vamos lá. Então, primeira coisa, né, a gente pega esse envoltório aqui, que é um envelopinho. Cada sachê vem envolto nesse envelope. Então, a gente tira o sachê do envelope. Nós vamos fazer o blend Bem TV. Isso. Os chás são todos com nomes de pássaro, gente. Isso. E amei, porque o Bem TV tem um significado muito especial aqui na região, no sul de Minas. E um significado muito especial para mim. É um pássaro que eu gosto muito. Aí ele foi o primeiro da coleção, tem toda uma história. Nós vamos atrás. Entrar, mas vamos lá. Então, a gente coloca em infusão, né? Aqui o sachê, eu acho que é legal a gente ver que ele é diferente. Ele é um sachê piramidal. O tecido, né? O material do tecido é um PLA, que é um material biodegradável, acho né? Que eu não... De fontes renováveis também. É só puxar? Só puxar. Ah, tá. Isso. A gente coloca ele em infusão. E o tempo da infusão que a gente tem que esperar para o chá ficar pronto, extrair as melhores propriedades, aromas, né, o melhor paladar, é o tempo do QR Code. Então, vamos lá comigo. Atrás tem um QR Code, atrás dessa embalagem. E aí, a gente, enquanto espera a infusão, a gente escuta o som do pássaro. O tempo que o pássaro cantar é o tempo que o chá tem que ficar na infusão. Na infusão. A gente apelidou, né? Eu apelidei o chá Guiratê de o chá que canta, né? Porque é um chá que canta. Sim. E também ressignificou esse tempo da espera, né? Da infusão. As pessoas têm dificuldade de esperar 5 minutos, que seja 4 minutos. As pessoas têm dificuldade de esperar. Então, quando você ressignifica, né, essa espera, você traz esse elemento da espera aqui, onde você tem canto no passarinho, traz um encantamento, que era exatamente isso que eu buscava quando eu estava criando, né? O encantamento dos sentidos, todos os 5 sentidos. Então, você tem um encantamento com a visão, né, das aquarelas, tem o som, a audição, o tato, o olfato. Então, é um completo encantamento dos sentidos mesmo. E ressignifica, né, essa espera, essa urgência que a gente tem. Vive, né, hoje. Que a gente vive. Sim. E, Carol, você é uma menina que cresceu em meio aos cafés, né? Nós estamos aqui numa cidade que é a maior produtora de café do Brasil. Não tenho dados para saber se é do mundo, mas, né, como o Brasil é muito expressivo na produção cafeira mundial, leva a crer que seja uma das mais importantes mundialmente falando. Você cresceu aqui, tinha tudo, de família produtora de café, sim, tinha tudo para seguir no ramo e optou pelo chá. Conta como foi esse despertar para este universo. Sim. O chá, ele retorna para a minha vida pelas portas da amamentação. Isso é um fato. Mas eu acho que é importante voltar um pouco na história, porque o café, ele nunca foi uma escolha na minha vida. Ele sempre foi parte da minha vida, como você acabou de falar. Então, assim, eu cresci em terreiro de café, brincando em pilhas de palha de café. Aí a nossa infância foi muito isso, né, Paulinha? Sim. Eu não me lembro, assim, criança não tomando café. A gente toma café. Sempre esteve ali. Sempre esteve ali. Então, e o café, ele também me remete ao meu relacionamento com meu avô, a minha história com meu avô. Esse homem, produtor rural, do campo, que valorizava as coisas da terra. A gente comia o que era dali. A gente se alimentava do que... A gente era muito privilegiado, né, Paulinha? Sim. Como a gente teve uma infância privilegiada, uma vida privilegiada.
Então, era esse homem que traz esses valores. E o chá, ele me remete ao meu relacionamento com a minha avó. Então, para as pessoas que estão me ouvindo, né, aqui de Três Pontas, todos sabem, mas nem todo mundo vai saber que eu fui criada pelos meus avós. Então, me remete a esse relacionamento com a minha avó, que era essa mulher de uma sabedoria ancestral, assim como os nossos avós, né? A avó Carmitinha também. Sim, muito amigas, né? A nossa amizade vem da amizade das nossas avós. É uma amizade de muita longa data aqui. Né? Essa mulher forte, empreendedora, tem muito caso para contar para a gente, mas é uma pessoa da minha infância, da minha primeira infância. Sim. E então vem aquela sabedoria ancestral delas, né, Paulinha? Ali na casa da avó, no terreiro lá de casa, que a gente brincava quando eu era criança, tinha aquela hortinha ali e estava sempre ali. Capim-cidreira, hortelã, boldo, funcho, alecrim. Para cada doença, para cada mal-estar. Era um chazinho, era um chazinho da nossa infância, você lembra? Então, assim, era para estudar, a avó fazia uma infusão de alecrim para a gente despertar ali os sentidos do saber. Era um chazinho de hortelã para garganta, era um chazinho de capim-cidreira para dormir melhor, dor de estômago, chá de boldo. Então, o chá também sempre esteve ali e me remetia a essa história com a minha avó. Mas as portas são escancaradas para mim, na realidade, quando nasce a Tereza, que é a minha terceira filha, né? E quando eu vou me aventurar novamente no processo de amamentação. Você sabe minha história, né? Eu já tenho o Sérgio e o Jonas, já tinha o Sérgio e o Jonas, e eu tive muita dificuldade de amamentar. A amamentação foi um processo doloroso para mim, tanto no Sérgio quanto no Jonas. Então, uma amamentação que sempre foi complementada e difícil. Sim. Aí, Tereza, eu falei assim, lá vou eu de novo, né? Para a frustração. Mas vamos, a gente não desiste, né? Sim. A gente apaga e vai. Enfim, tive muito apoio, apoios importantes, mas um dos alicerces que eu me pautei foi na bebida, foi no chá. Então, na época, eu comprei um blend que era para amamentação. Tem um Veleda. Não era da Veleda, era uma marca que chamava Mama Mais. Ah, tá. Esse eu não vi. Era na época. Eu acho que assim, o algoritmo das redes sociais, ele vai trazer. A gente está grávida, trazendo. Você vai trazendo um monte de carrinho. Mas na época, eu estou lembrando, na época da minha terceira filha, da Luísa, uma amiga nossa em comum foi visitar, a Luísa tinha lá suas 2 semanas, e ela levou de presente um chazinho da Veleda, mas era mamãe. Ela falou assim, para a hora que você estiver enlouquecida e com vontade de chorar. Aí eu falei assim, isso acontece todo dia, 4h30 da tarde. Ela falou, então você vai tomar o chá. E eu tomava, e era muito bom. Sim. Depois eu comentei com ela, Laísa. Falei, Laísa, que isso desse chá? Né? Ele resgatando. Mas não é aí que eu quero chegar, é que a Tereza é mais velha. Agora um pouco. Pronto, a gente já pode na época nem era esse boom tão grande, né, do algoritmo, mas já se mostrava ali alguma coisa. Que hoje gente, o aroma. Gente, hoje está um frio, é uma manhã fria de inverno no sul de Minas. A gente está inaugurando o inverno, né? O inverno começa hoje. É verdade, 20 de junho. A gente está inaugurando o inverno e hoje está bem aquele dia típico de inverno em Três Pontas, né? Nublado. Uma neblinazinha no comecinho da manhã, mais para o meio do dia um sol bem bonito. Aí aí fica aquele dia maravilhoso. Mas desculpa, te cortei, pode voltar. Não, então, eu comecei a tomar aquele chá, eu tomei bastante, e comparado ao período, né, que eu estava tentando amamentar o Sérgio e o Jonas, e com o volume de produção de leite que eu tive ao tomar o chá na época da amamentação da Tereza, eu fiquei muito impressionada com aquilo. Eu falei, gente, essa bebida é muito potente, porque eu estou tendo uma produção de leite assim, que eu nunca tive, eu estou conseguindo amamentar, eu consegui amamentar a Tereza exclusivo. Sem complementar? Sem complementar. Você acredita nisso? Não. É inacreditável para mim, para minha história. Sim. Então, assim, foi um encontro, assim, eu acho que foi um resgate, sabe? Dessa minha história de querer amamentar mesmo, que era um processo que
era uma vontade muito grande. E aí eu falei, cara, eu vou estudar sobre essa bebida, porque essa bebida ela é muito potente. E eu me apaixonei por esse ritual. E milenar, né? Milenar. Então, eu lembrei muito da avó. E, assim, foram muitas sincronicidades, né, Paulinha? Eu grávida da Tereza, a avó morre quando a Tereza tinha 7 meses. Eu estava grávida de 7 meses, a avó morre. Aí nasce a Tereza. Aí acho que tem toda aquela coisa, renasceu, né? Um renascimento feminino, meu reencontro com o feminino também. Eu, Tereza, e eu querendo resgatar essa coisa do chá. E eu falei, gente, depois você vai entendendo. Com o tempo você vai entendendo o porquê das coisas. Mas naquele momento era só uma sincronicidade mesmo, aleatória, que hoje tudo faz sentido para mim. Mas, então, eu comecei a estudar. Aí eu comecei a buscar na internet. Eu falei assim, quero saber sobre chás, cursos sobre chás, livros sobre chás. Então, comecei a comprar. É importante também contextualizar. A Tereza nasceu na pandemia, né, no inicinho ali, no 29 de abril de 2020. Então, a gente também estava vivendo aquele momento totalmente conturbado, né? Sim. E eu tinha feito um compromisso comigo, assim. Eu vou me alimentar, literalmente, não só de alimento que eu ingeri para dentro, mas a minha mente também de coisas boas. Eu não vou entrar nessa loucura. E eu tinha muita... então, comecei e falei assim, vou estudar sobre chá, vou fazer outras coisas. E aí, peguei um curso na internet, chama Escola de Chás em Baú. É uma escola de chás aqui no Brasil, fica na cidade perto ali da cidade de Registro, ali, em Baú, na realidade, que é a escola, na cidade de Embaú. E eles tinham acabado de lançar, em 2019, assim, tudo coincidências ou não, né, o primeiro curso EAD deles. E eu comecei a fazer um curso de especialista em chás. E aí eu me encantei por aquele conteúdo, aí falando, né, da história milenar, né, que começou na China, lá nas dinastias chinesas e tal. Tem toda uma história muito maravilhosa, que depois que veio para o Ocidente, muito tempo depois, mas eu falei, não, é muito bonito. Mas se for pensar também, até seguindo o seu nome aqui, Tupi, é uma das maiores, um dos maiores patrimônios imateriais dos nossos indígenas. É o fármaco. Sim. São as plantas, as infusões. Fitoterápicos. Os fitoterápicos, né? Sim, com certeza. A gente pensa, isso veio do Oriente para cá, mas aqui também já existia, mas não catalogado, né? Não catalogado, exatamente. A diferença talvez estivesse aí. Com Há certeza. quantos mil anos aqui no Brasil? Não sabemos. Não vamos saber. Exato. Né? Lindo você ter feito essa conexão também. Porque também tem uma conexão muito forte com o Brasil, assim, todo esse momento. Então, estudando sobre o chá, Paulinha, na época, outra coisa que eu tinha muita certeza, que eu também, aí nesse momento me despertou. Eu falei assim, nossa, eu vou criar uma linha de chás. Nossa, é algo que fala comigo, fala dessa delicadeza, desse momento que eu estou vivendo, do meu reencontro com o feminino, a Tereza nascendo. E estava tudo muito conturbado, né? E todo mundo falando mal do Brasil. Era uma loucura aquilo, né? E eu falei, não, de jeito nenhum, eu quero enaltecer meu Brasil. Você sabe disso, Paulinho, sempre amei o Brasil, sempre amei o que é nosso, da nossa terra, de valorizar o que está aqui, o que está disponível. É isso, é o chazinho do quintal, é a comida que a gente tem aqui. Então, eu falei, não, se eu for criar uma linha de chás, aí uma certeza que eu tinha, se eu for criar uma linha de chás, ela vai ter que ser uma linha que enalteça o nosso país. Vai ter que ser um jeito brasileiro de tomar chá. De tomar chá. Porque tem essa questão do chá inglês, né? Isso. Que é mais tradicional. Sim, tem tudo, né? Tem ali as louças chinesas, vamos falar lá do início. Sim. Tem as louças chinesas, tem toda aquela cultura oriental maravilhosa. Depois vem para o 5 Afternoon Tea, né? O chá das 5. No chá das 5. E toda aquela tradição. Mas, eu enaltecendo todo o passado, eu falava, a gente precisa ter algo que é nosso. Se eu for colocar algo no mundo, ele vai ter que enaltecer algo que é Brasil, que é do Brasil. E o que aconteceu naquele momento também, né, Paulinha? Eu estava, só que não me vinha uma inspiração. Eu vou fazer um chá inspirado em quê?
Então, eu não sabia em que eu ia me inspirar. E aí, sincronicidades novamente. Estou lá com as crianças, né? Naquela época, a gente estava morando na nossa casa no Retiro. A gente não estava morando em Belo Horizonte, nós nos mudamos naquele momento, né, da pandemia. Para ficar mais próxima do verde. E para ter mais liberdade. Mais livres. Exatamente. Então, a gente mudou naquele momento, a gente ficou por 2 anos lá. E eu saía para tomar o solzinho matinal com a Tereza. Levava a Tereza para tomar o solzinho da manhã e os meninos iam comigo. Então, saímos nós 4 para tomar aquele solzinho da manhã. Uhum. E o que a gente fazia? A gente passeava e ia olhando os passarinhos. A gente... olha aquele passarinho. Qual que é aquele passarinho? Aquele é o canarinho. Então vamos chegar lá em casa e vamos ver como é que... O que é? Vou pesquisar sobre o passarinho? Vamos. Que era também uma maneira de passar o tempo, né? Porque os dias ficaram enormes, né? O tempo... A gente teve uma noção de tempo. Você estava ali fazendo a pedagogia Waldorf, que parte da criança, da observação, que é exatamente isso. Um passarinho, e aí surge curiosidade. Então, como é que é? Ossos pneumáticos, nananana, e aí você adentra a partir da curiosidade da criança, do que ela viu. E aí eu devia ter trazido, mas a vida corrida, né? Eu não consegui pegar o caderno para trazer, mas eu tenho um caderno, nós temos um caderno de desenho. Vocês foram desenhando. Da pandemia. Então aí cada página era um passarinho e eu desenhava, eles coloriam e a gente ia na internet e falava assim, olha, é dessa família, é dessa ordem, é desse grupo, tem diferença, né, do macho e da fêmea, das cores das penas, qual que é o tipo de ninho, enfim, a gente foi... E aquilo ali... Alimentava a gente. Parte da nossa vida do dia a dia, Paulinho. O que aconteceu? Um dia, nós estávamos em Belo Horizonte, nós fomos para o apartamento, a gente dormiu lá. E eu acordei de manhã, por acaso, assim, abri a janela. Essa história parece mentira, mas ela não é. Ela é real. Eu abri a janela do 17º andar, em Belo Horizonte. E aí eu sou atacada por um bem-te-vi. E o bem-te-vi me deu uma bicada na testa. Eu fiquei com um furo na testa. Foi como se, ei... Terceiro olho. Poxa, e eu, assim, totalmente ligada, né, com as circunstâncias. Eu falava assim, gente, não é possível, o que eu não estou vendo? Eu falava assim, meu Deus, o que eu não estou vendo? Tem algo que está muito escancarado, mas eu não estou conseguindo ver o que é, me mostra. Ele foi no ápice. Não, e eu lá em Belo Horizonte não conseguia ver nada, Paulinho. Eu apareci, eu voei, você não viu, eu cantei, você não viu. Foi quase que um uou! Tipo isso. Aí, só que lá em Belo Horizonte, engraçado, isso também, que eu não conseguia ver nada lá. Era aquela loucura, eu entrava no apartamento com as crianças, a gente ia pegar alguma coisa, já saía, tudo, aí voltamos para o Retiro. Quando eu volto com as crianças para o Retiro, a gente senta no quintal, assim, no gramado, a gente estava lá um dia, eu amamentando, que eu estava sempre amamentando. Aí o bem-te-vi pousou na minha frente. Quando ele pousou e entoou o canto dele, eu falei, cara, é isso. Eu vou criar uma linha de chás inspirada nas aves brasileiras. E cada blend que eu for criar vai homenagear um pássaro. Só que eu vou começar por onde? Com o que é meu aqui, o que está ao meu redor. Então, a primeira coleção, ela chama Pássaros Canoros do Nosso Jardim, que eram os pássaros que estavam conosco ali no meu jardim, que a gente alimentava eles todos os dias, que traziam aquele canto ali, né, estava ali, fazia parte do nosso dia a dia. E todas as escolhas também, né, dos blends também partiram daquele chazinho lá da avó. É o capim-cidreira, é a camomila. Aquelas ervas mais comuns. Isso, exatamente. E aí você teve que se organizar, procurar fornecedores, agora toda a parte operacional do negócio. Sim. Pós o insight, né? Pós o insight, aí você começa a procurar fornecedores, né? Você começa a buscar que tipo de material que você vai querer trabalhar. Então, a gente tem que começar. Então, comecei com um fornecedor na época, só que assim, eu já tinha algumas coisas que eram muito fortes para mim, Paulinho. Então, assim, eu não queria abrir mão do belo, da beleza. Então, para mim, assim, desde o início, eu já queria criar uma embalagem que comunicasse algo que era dessa delicadeza. Era diferente, você já não queria partir para uma linha de chás
comerciais. Não. De gôndola, de supermercado. Criando o brand mesmo do produto, Sim, né? eu nem estudei sobre brand, mas hoje eu sei Foi que interno. Mas é aí que funciona. Era uma intuição. Aí, outra coisa também importante, que eu acho assim, eu parti para o lado técnico de estudar sobre, né, ser especialista em chás, e aí eu tive que largar um pouco essa parte de querer ser muito técnica. Porque quando você também eu sou uma pessoa, né, Paulinho, que eu acho assim, eu sou uma aprendiz que compartilha o que aprende enquanto está aprendendo. E eu assumo os erros desse processo mesmo, humano. Mas, se você vai muito para o técnico, você não deixa a tua intuição sair. E tem tanta coisa dentro da gente que depois vai chegar alguém que é muito técnico e você fala assim, nossa, mas você poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Mas todo aquele processo intuitivo, ele ficaria para trás. Perde. Então, como que foi meu processo de criação? Eu pegava aqui o BenTV. Então, o BenTV tem aqui, no peitinho dele é um amarelo meio esverdeado, essas penugens aqui são marrom com preto. Então, qual erva? Camomila, hortelã e anis estrelado. Ah, ótimo. Tanto é que quando você olha, se você olha o sachê, agora a gente já colocou ele em infusão, mas são as cores do BenTV. São as cores do BenTV. Se você for olhar a infusão do canarinho, que é erva doce, maçã e gengibre. E cada um também trazia uma sensação. Então, assim, eu não queria assim, um chá para dormir, um chá para... Não, né, o BenTV é um chá que me traz um sentimento de gratidão. De aconchego. De aconchego. O BenTV traz essa sensação para mim. O canarinho, por exemplo, traz alegria, traz essa vivacidade. Ele é todo serelepe. Uhum. Então, cada um deles foi a sensação que eu quero que a pessoa tenha, que eu quero induzir, né, a pessoa a ter ao tomar esse chá, esse sentimento, né? Personalidade do pássaro. Do pássaro. Aquilo que ele desperta em mim, mas que também pode despertar em você. Mas você vê que é do pássaro mesmo. Sim. Sim, o canarinho ele é mais agitadinho. Ele é serelepezinho, ele é mais rapidinho, né? Sim, ele eu lá eu tô na casa do meu pai aqui, né? E tem um pé lá daquela, esqueço o nome daquela planta, neve da montanha. Sabe, uma árvore que a gente fala árvore das neves. Árvore que das neste mês está branquinha, Está né? branquinha. Uhum. Então, lá na casa do meu pai tem essa... E lá fica cheio de canarinho. Eu falei assim, gente, eles são atrevidinhos, né? Sim, eles ficam ali mesmo. Então, eles são serelepes. Lá no meu sítio tem muitas também. Eles ficam mesmo. Mas, Carol, o que está me chamando muita atenção é essa parte do branding interno. Porque o que a gente vê hoje também? Muitas marcas, ou comércio, ou empresas, com o chat GPT, vão ao chat, cria para mim a missão, visão, valores, código de ética. Gente, isso parte de dentro. Sim. Você pode usar a ferramenta para te ajudar, mas isso é uma coisa tão interna. Porque eu também, quando fui montar o meu comércio, era o que eu queria, como eu queria. Então, os valores, eu pegava e eu sentava e falava assim, a cliente tem que ser bem atendida, porque ela tem que ser bem atendida, porque é falta de respeito, ela tem que chegar ali e encontrar um tempo para ela tem que encontrar uma pessoa que a ajude a escolher, que pega, fala, olha, esse tom para você, esse outro tom, é assim que você gosta, que ela leve tempo. Sim. Que ela demore um tempo, que ela não precisa ir lá comprar rapidamente. Aquilo que a gente estava falando, né, do não sustentável. Do não sustentável. E isso vem muito de dentro. Depois você assenta e escreve, você assenta e usa a ferramenta. Mas você tem os valores, o de onde vem, Sim. por que foi montado isso, né? Com certeza. E agora uma pergunta, né? Você acredita que isso é o que influencia uma marca, um negócio? Eu perguntei para uma das minhas convidadas aqui, a gente consegue vender o que a gente não acredita? Não.
Porque tem gente que fala, não, eu vendo até um palito de fósforo riscado. Eu sou vendedora e eu consigo vender. E aí? Eu vou falar de uma experiência pessoal. Eu só consigo vender aquilo que eu acredito, aquilo que vem da minha alma. Eu não consigo vender qualquer coisa. Talvez eu não seja essa pessoa vendedora. Eu acredito, sim, que tem pessoas que vão vender qualquer coisa. Que tem Amanda, nossa amiga. Amanda, querida, você vende. Tem avião caindo, entendeu? Vai vender. É uma pessoa que ela tem aquela... Né, isso é um approach, né? Assim, um privilégio a pessoa ter essa dinâmica, né? Eu já não consigo, não. Eu acho que assim, a coisa tem que falar no meu coração. Tem que falar com o meu coração, porque senão eu não vou conseguir colocar para... Mas essa é a Carol, né, Paulinha? Essa é a Carol. Então, assim, eu acho que é um processo individual. Eu acredito, sim, que tenha gente que vai vender qualquer coisa, mas não é a minha experiência. E eu acho que quando você tem algo para vender que é tão do coração, nem todo mundo também vai querer comprar. Paulinha, já tive tantas experiências assim, que pessoas que eu já vi assim, escrevendo em cima da caixa, quero morrer, sabe, assim, que não dão aquele valor, mas é aquilo, é ela, tá tudo bem. Tem outras pessoas que pegam essa caixinha, ela trata isso aqui como um porta-joia, fala assim, gente, mas que é isso, tal. Então, assim, tem nicho, tem mercado para tudo, e a gente encontra a nossa tribo. Tem gente que vai querer comprar o teu produto pela viagem que ele é, sabe? E muitas vezes eu ouvi isso, falava assim, nossa, mas esse produto você não acha meio viajado? Não, vai ter bastante gente querendo viajar comigo. Eu ia também adentrar nisso, né? Como é uma coisa muito específica, é a coisa do coração e tudo, tem gente que vai, gente que não vai. Como ficam os números, né? Se tem mercado para tudo, tem mercado para todo tipo, ou se enfrenta alguma resistência? Paulinha, vou trazer alguns números assim, do mercado de chás no mundo. A Euromonitor International, que é uma das maiores empresas de pesquisa de inteligência de mercado, trouxe alguns dados. De 2019, acho que 2019 até 2023, o mercado de chás, o consumo de chás no mundo cresceu 43%. Sendo muito puxado, sobretudo, pelo aumento do consumo no Brasil, que é um país continental. E culturalmente não é um país tomador de chá. Vai vendo. De 19 a 23, o consumo de chá no Brasil cresceu mais do que a média global. Então, mais do que o dobro do que a média do global. Então, o que aconteceu no comportamento do brasileiro nesse período? Sobretudo, nessa coincidência da pandemia. O brasileiro, ele teve encontro com essa bebida, ele passou a tomar chá e passou a valorizar chás especiais. O brasileiro gosta de coisa boa. A gente vê mercado da moda, né? O brasileiro do café, do café de mais especial, alta qualidade, especial. Exatamente. E não foi diferente com chá. Então, assim, tudo também foi uma coincidência de eu falar, não, se for fazer, eu vou ter ingredientes selecionados, eu vou trabalhar com produtos que são de fato especiais, porque isso era um valor para mim e, coincidentemente, também passou a ser um valor para a sociedade naquele momento que encontrou essa bebida, que mudou os hábitos. O brasileiro começou, principalmente a geração mais nova, começou a ter uma saúde muito grande, uma preocupação muito grande com saúde e bem-estar. Ingerir menos álcool. Álcool, as gerações agora... Até a gente, né? A gente veio de uma geração que bebia muito, né? A gente muito jovem. Muito jovem. Né? Nossa, que loucura. E aí a gente agora, né, consumindo cada vez menos álcool, o mercado com variedades de bebidas sem álcool. Sem álcool. Os hábitos saudáveis, até os hábitos dos jovens, eu recebo direto isso também, assim, os jovens preferindo baladas em cafeterias, que conversam com chá. Com chá. As cafeterias não são
cerradas, né? Findadas ao café. Até São porque muitas bebidas. muita gente do well-being, né, desse well-being, Desse do bem-estar, movimento. desse movimento, não toma café, toma chá. Sim. Porque Sim. tem essa questão aí do pouco entendimento também da cafeína, da cafeína. né? E aí querem ter menos, né, menos acesso à cafeína, ou até não gostam mesmo do café, então optam por chá. Então, o que eu vejo, assim, há mercado e cada vez mais crescente para produtos especiais, certamente. Eu acho que aquele produto de prateleira, ele sempre vai ter o mercado dele, sempre que é um produto acessível. Ele tem seu lugar. Tem seu lugar. Né? Você vai oferecer para um cliente, às vezes, um lugar que é massa, muita alta rotatividade. Você não vai colocar um chá especial que tem um valor agregado maior. Mas quem aprecia a bebida, quem passa a entender... Presentear, né? Como item de presenteável. Presente, exatamente. Também, então, tem essa... eu acho que só tende a aumentar. Os números já provam isso, mas só tende realmente a aumentar. E as vendas aumentaram muito, assim, nesse período de 2021, que foi quando eu comecei o CNPJ, que eu abri o CNPJ, né? Até agora, já foram mais de 3 mil caixas. Nossa, e como você faz... você faz a comercialização? Como que é esse teu contato? É você mesmo, Carol, que entra em contato com casas de chá, cafeterias, empórios, essa parte comercial? Olha, essa é a diferença de você fazer um produto que é encantador. Quando você tem um produto que é encantador... Você sabe falar sobre ele. Você sabe falar sobre ele e ele vende-se sozinho. É impressionante. Paulinha, eu nunca fui atrás de cliente. Você, lá no comecinho já... Eu tive uma, na realidade, assim, nunca fui atrás de cliente, mas eu comecei em um lugar, óbvio. Então, vamos voltar um pouquinho essa história, porque os clientes vieram depois, mas quando eu falei que eu queria abrir a loja de chás, eu liguei para uma amiga minha, que é muito amiga do meu pai, que é a Núbia, e falei para ela, ela estava também abrindo um lugar lá na Mantiqueira, que chama a Mercearia Sensorial, que está até hoje lá. Então, ela e a Paloma, que são duas amigas queridas, estavam abrindo esse lugar. E eu liguei para a Núbia na época e falei, Núbia, eu estou criando um chá, a ideia é assim, assim, assado, e eu quero lançar esse produto em São Paulo. Isso também era outra coisa que eu tinha uma estratégia. Eu queria colocar o produto em São Paulo para eu entender se ia ter uma aceitação e tudo, para depois ver se eu vou colocar isso aqui, vou oferecer para alguém aqui em Minas, não vou, deixa eu entender um pouco. E a Núbia estava ali no mesmo momento que eu. Aí ela falou, Carol, pode manda que nós vamos fazer um lançamento aqui na mercearia, vai ser muito legal e tudo, eu quero teu chá aqui quando a gente for abrir. E mandei, e foi um sucesso. Ela falava assim, Carol, até hoje, Carol, é um produto assim, carro-chefe da mercearia, virou assim, referência aqui. E de lá, Paulinha, eles foram voando. Então, assim, um comprava, levava para São Paulo. Aí o pessoal de São Paulo me ligava. Então, querendo assim, mais, encomendando. Então, eu comecei a vender no Empório Fasano, em São Paulo. Eu comecei a vender numa loja que acabou depois fechando, uma loja muito legal lá, chamava A Moreira. Depois eu sou muito amiga da Cris, que é do Copa Cozinha, que é uma cafeteria muito legal lá de BH. Aí eu apresentei para a Cris, para as meninas, vamos colocar no Copa Cozinha? Vamos, nossa, tem tudo a ver. A gente colocou lá em Belo Horizonte no Copa Cozinha. Então, e aí alguns empórios, algumas lojas foram realmente me procurando. Olha, eu vi o chá, eu acho que o chá tem tudo a ver, você pode mandar? Posso. E aí eu fui fazendo assim, eu fui produzindo e fui enviando para os lugares, para esse B2B, né? Na medida que eu ia sendo procurada. Você primeiro é procurada, depois produz. Isso. Ou você tem um estoque? Aí, o primeiro eu era procurada, depois eu produzia. No início era assim. No início. Até porque, assim, recursos, né?
são recursos, é um investimento que você tem que fazer, né, que não é barato. Sim, sim. Então, no primeiro momento foi assim, hoje eu já tenho estoque, porque eu preciso manter esse giro e hoje eu também tenho o B2C. Você já tem também uma noção de saída quanto por mês, né? Então já dá para ter esse estoque. Já dá para ter esse estoque. E eu também preciso me programar. A produção do chá ela não é assim do dia para a noite, né? Até para eu encomendar para o meu fornecedor, ele tem que dar uma decantada, a mistura tem que dar uma sentada, para depois ela colocar... fazer o sachê. E a produção das embalagens? É em outra, é terceirizado ou é junto na mesma... não, é em outro... te presta o serviço dos chás? É lá em Belo Horizonte, aí eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que me ajuda a montar as caixas. É um processo totalmente artesanal, é um por um. Aí, tudo isso aqui é feito manual. A única coisa que é industrializada é o sachê, né? É a tagzinha. É a tagzinha. Aí, a montagem disso aqui, né, da caixinha, tudo isso aqui é manual. Então, é um processo que... Você tem uma pessoa que está com você no Guiratê? Na Guiratê. Na Guiratê. Isso. Que você fala na Guiratê? Eu falo na Guiratê. Então, me ajuda aí nesse processo da montagem das caixas, né, do chá. Vamos fazer assim. E é artesanal também, né, Paulinha? Essa coisa do handmade, né, da gente... de ter esse cuidado, né, com o manual, com o manuseio, de ter um humano ali por trás, não só a máquina, é algo que assim, pode ser que um dia eu tenha que abrir mão. Né, se eu quiser expandir, certamente... essa é uma pergunta também que eu costumo fazer. Crescer ou não? Porque não tem nada de errado, né? As pessoas elas tendem a achar que um negócio ele tem sempre que crescer, expandir, virar um sucesso. Mas, às vezes, a missão ali, onde você quer chegar, não está relacionado a isso. E tudo bem. Eu não vou falar que eu não tenho ambição de crescer. Eu queria levar esse encantamento... Para que ele chegasse, né? Eu queria levar esse encantamento para longe. Assim, eu queria que eles voassem. Eu falo que os meus chás, eles vão onde eu não consigo ir. Então, eles chegam sempre muito primeiro que eu. E isso é muito lindo, muito lindo. Assim. Então, certamente, eu tenho a ambição de que eles... sabe, assim, quando o filho fala assim, vai, voa, você está pronto para voar? Vai chegar o momento. E é o passo a passo. Nesse primeiro momento, eu não quero abrir mão desse manual, desse... E você visualiza, talvez, assim, um investimento grande num capital humano para não perder esse manual? À medida que ele cresce, mais pessoas. Eu tinha vontade, Paulinha, de aproveitar, assim, não sei se é uma viagem, tá? Mas, assim, pegar pessoas, sei lá, em casas de idosos, onde as pessoas ali têm algum período para fazer trabalhos manuais, talvez ajudar nesse processo, sabe? Sim. Eu já pensei assim, será que presídios femininos? Sim, também. Onde as mulheres ali prestam também um serviço, será que não seria um lugar, né, para estar fazendo, para estar colando... Essa parte manual, sim. Não a montagem, porque a montagem vai ter que acabar sendo dentro da empresa mesmo, por conta do manuseio, né? Mas essa parte aqui, isso aqui é colado, um a um. Então, esse papelzinho, eu acho que tem várias... Tem muitas possibilidades. Tem possibilidades. Né? possibilidades. E até uma industrialização também, desse envoltório já vinculado. Isso, com o tempo, vai... Mas tudo é oneroso. O que tem o humano, onera. Sim, né? O que tem o humano, onera muito mais. Mas é um valor. É um valor. Então, assim, eu acho que vamos ter que caminhar para aquilo que... A Guirá me ensina muito, assim, a ter paciência, observar, ouvir. E eu vejo que o meu público celebra, é mais do que gostar, assim, celebra esse manual, esse artesanal. Então,
se é o que o meu público aprecia, talvez, né, eu acho que vale a pena manter. Mas depois, mais para frente também, se a gente for caminhar para ervas soltas, não sachês, né, caminhar para outras coisas, a gente pode ter outros modelos também. Mas eu acho que o manual, o feito à mão, ele vai passar a ter um valor ainda maior nesse mundo que a gente está caminhando para ele. Um mundo de inteligência artificial, de algoritmos, a gente vai ficar enfadado disso. Vai chegar num momento que a gente vai dar um tilt, como diz aqui em Três Pontos. A gente vai dar um tilt. As novas gerações bug, mas a gente é tilt. A fita do Super Nintendo dava tilt, gente. A gente tirava, soprava e voltava. Desse jeito. Então, na hora que chegar no tilt, as pessoas vão ter que ter isso para se agarrar. Não tem outra, sabe? Então, eu acredito que vai ter espaço para o humano. Assim, essas relações humanas, elas vão... O que tiver contato com o humano vai ser muito valorizado. Muito valorizado. Sim. A gente não pode perder a nossa essência. O que nos faz humanos é o contato com o outro, é a conexão. É isso, é o cuidado do preparo. Eu quero que, quando você vai tomar um chazinho, eu quero que você sinta, assim, tudo aquilo que estava ali nesse momento da criação e tudo. Pode ser uma utopia, mas quantas pessoas que sonharam com utopia fizeram coisas grandiosas? Não sei se uma utopia ou se você está sendo simplesmente empreendedora, né? A gente vê que o empreendedorismo é a mente empreendedora e a mente empresária. Então, a mente empreendedora, ela é a que sonha, a que deseja, visualiza, pensa, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, que é exatamente isso. E a mente empresária vem nesse operacional. Tudo bem, então eu quero montar uma linha de chás. Então, eu preciso procurar um fornecedor, pensar um nome, procurar um fornecedor para caixas, montar um... Nananana. Aí vem a sua mente empresária colocando todos aqueles objetivos, aquelas metas, tudo a cumprir, para as estratégias, para... ufa, saiu. Sim. Né? Então, assim, o sonho é o empreendedor. O empreendedor, ele sonha. Sim, ele tem que sonhar. Né? Carol, para a gente terminar, apesar de você já ter contado do teu desejo pela brasilidade, né? Como veio o nome Guiratê? Veio o nome Guiratê. Eu bati cabeça bastante para achar o nome. Não foi algo simples. Porque eu tinha muito a letra T naquele momento na minha cabeça. Assim. Então, da Tereza. Da Tereza. Mas não era só da Tereza. Era de todo o processo que envolve o chá. Temperatura, tempo, trabalho, né? O T era muito... eu sempre que eu mentalizava um T. E tinha Tereza também, obviamente, né? Porque era uma encontro amamentação, Tereza, mas é o tempo, temperatura, tudo que é essencial para fazer o chá. Então, e o T, né? E o T, né? T, né? Que é francês e também, né, em espanhol. Então, o T era algo que veio primeiro. Quando veio, uma marca de chás inspirado nas aves brasileiras, e eu querendo enaltecer o que era nosso, eu fui lá no Tupi-Guarani. Qual é a palavra que significa pássaro em Tupi-Guarani? Guirá. Então, daí veio Guiratê. Ah, sim. O chá do passarinho. O chá do passarinho. E você, ele tem uma grafia, né? Um pouquinho diferente, uns acentos gráficos ali, né? Um pouquinho diferentes. Sim. E ficou Guiratê. Exatamente. Gente, que história sensacional. Uma verdadeira marca. 2021, um bebê, né? Uma marca ainda... Uma criança. Não uma recém-nascida, mas uma criancinha na primeira infância, né? Sim, estou aprendendo muito. Olha, Paulinha, muita gente fala assim para mim, Carol, você precisa contar essa história, você precisa falar isso, você nunca vai, você não fala, você não aparece.
E assim, mais uma vez, mais uma sincronicidade. Tinha que ser com você. Ótimo. Gente, adorei o podcast hoje. Negócio de Mulher com Carolina Botrel, proprietária dos Chás Guiratê. Essa arte é uma arte, é um alimento para a alma, para a vida, para o corpo. E é isso. Bons Carol, momentos bons com os chás que momentos. cantam, né, Paulinha? Isso. Muita prosperidade nos seus negócios. Você merece. Igualmente. Tchauzinho, gente. Tchau.